Irmãos, muito bem. As nossas crianças como um todo não vão descer, mas o nosso berçário está à disposição dos menores que não conseguem ficar o tempo todo. Tá bom? Então, nós não vamos orar com as crianças, mas os pais que quiserem levar as crianças lá para baixo até 5 anos, mais ou menos, acho que 5 já dá para ficar, né? E ir aprendendo a liturgia como um todo, né? Do começo ao fim. Podem descer, por favor. Enquanto esses descem, se aqueles que vão ficar quiserem pegar lá atrás o boletim do culto para acompanhar o culto, ele está lá atrás. Só pegar. Inclusive, os pais das crianças hoje vão sair na frente, porque eles têm uma parte do sermão, uma ilustração do sermão, um contexto lá no encarte. E aí eu sei que não é pai, depois você procura saber o que é que tem lá. Ou eu vou te contar no meio do sermão. Tá bom? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao verso 15. E antes de fazer a leitura, eu queria que vocês percebessem que hoje foram mulheres que oraram na nossa liturgia, né? Você vai brigar comigo antes de eu pregar, não. Então, você vai entender melhor o que eu estou falando daqui a pouco. Tá ok? Vou ler e você, por favor, me acompanha. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, outras ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Até aqui, você entendeu o que eu falei agora, né? Vamos orar? Senhor, nos abençoe. Esse é um texto de difícil entendimento, é um texto que gera muitas perguntas ao nosso coração. E nós queremos entendê-lo melhor, queremos inclusive entender como é que esse texto pode nos ajudar nesse processo de revitalização no qual estamos e pode nos, Deus, edificar como igreja do Senhor, levantando líderes aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos e dê-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração. Fala conosco, edifica a sua igreja. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Crianças, vocês hoje vão desenhar uma balança, mas não uma balança digital. Eu não sei se vocês já viram essa balança que eu estou imaginando, então vou ter que gastar um tempo explicando para vocês que balança que é essa. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu ia para a feira trabalhar com meu avô. E eu gostava muito de ir para a feira, meu tio vendia pacotinho de verdura, perdão, de legume, porque verdura não dá para pôr no pacote, porque estraga. Mas era pacotinho de beterraba, pacotinho de cebola, pacotinho de cará, de inhame, de batata. E a minha função, quando eu tinha 12 anos, era colocar a quantidade certa no pacotinho. Então era 30 centavos o pacotinho. Você sabe o que é 30 centavos? Dá para comprar 2 balas, quando muito. Geralmente, hoje é 25 centavos cada bala na padaria, né? Então dá para comprar uma bala e sobra 5 centavos. Meu tio vendia 30 centavos o pacotinho. Eu tinha que pesar mais ou menos 300 gramas de beterraba para colocar lá e vender por 30 centavos o pacotinho de beterraba. Como é que a gente pesava? A balança tinha 2 pratos, um de um lado e o outro de outro. De um lado da balança, a gente colocava um pezinho de ferro. Tava lá, 300 gramas escrito nele. Eu colocava o peso. Aí, quando eu colocava o peso aqui não tinha nada, o que acontecia com a balança? Abaixava desse lado. E do outro, eu tinha que colocar o saquinho com as beterrabas até que a balança ficasse equilibrada. E aí eu sabia que naquele saquinho tinha mais ou menos 300 gramas. Era muito mais difícil pesar naquela época, não era? E aí tinha balança, o seu Luiz está fazendo isso da época do senhor, né, seu Luiz? É da minha também. Tinha balança que tinha limite de peso, né? Dá para pesar 15 quilos só aqui. Do meu tio dava para pesar uns 3, 4 quilos só. E aí, quando acabava, o cliente queria mais do que 3 quilos, a gente tinha que pedir a balança emprestada pro vizinho. Ô, vizinho, posso pesar aí? Porque aqui não cabe mais. Ou empresta um peso aí.
E era assim que funcionava, viu, crianças? Então, vocês vão desenhar essa balança. Vocês conseguiram entender como que era? Se você não sabe mais ou menos, se você, por exemplo, seu pai é advogado, eu vou ajudar o Lourenço agora. Hein, Lourenço, seu pai é advogado, o símbolo do direito é uma estátua de uma moça com os olhos vendados e com uma balança dessa nas mãos. Então aí, se você se lembrar disso também, e você, pai, ajude seu filho, se ele não estiver sabendo desenhar, desenha com ele. Mas, irmãos, olha só que interessante. Qual é o princípio para a gente conseguir pesar nessa balança que eu descrevi? É o equilíbrio, não é? A gente precisa saber ser equilibrado. Agora, perceba mais uma coisa importante que vai me ajudar, inclusive, na interpretação desse texto. Tem um pastor, e ele usa esse conceito em outra área, eu quero aplicá-la nesta aqui. Ele fala que o equilíbrio, o nome dele é Wayne Cordeiro. Ele é um pastor numa igreja grande lá no Havaí, e ele passou por burnout, ele teve uma estafa muito grande no ministério dele, e ele disse que depois disso ele aprendeu a encontrar o equilíbrio dele. E ele disse que o equilíbrio que ele encontrou, ou aprendeu a encontrar, ele não é esse ponto central que faz com que as coisas estejam todas equilibradas. Por exemplo, quando um equilibrista vai equilibrar um prato, o que ele precisa fazer? Girar o prato em alta velocidade, ao mesmo tempo em que o dedo dele, ou a vareta, está no centro do prato. Eu não sei se você já teve esse brinquedo, aí não é da época do seu Luiz, talvez seja da época do Rogério. Lembra daquela águia que a gente colocava o bico dela na nossa mão? Você precisava encontrar o quê? O centro de gravidade. O segredo para o equilíbrio está em encontrar o centro de gravidade. E isso é uma regra universal. Qual é o problema disso? O problema é que o centro de gravidade ele vive mudando, certo? E aí o Wayne Cordeiro ele nos ensina o seguinte: imagine uma régua. E se não existe força nenhuma em nenhum dos dois lados da régua, o centro de gravidade de uma régua de 30 centímetros será nos 15 centímetros. Mas se por acaso eu fizer força desse lado, o centro de gravidade voltará mais para cá. Ele, dependendo da força que eu fizer, pode se tornar ali em torno dos 25, 27. Para que a régua não caia, eu tenho que trazer meu dedo para cá, e aí eu vou conseguir equilibrá-la. Porque o equilíbrio, e aqui que eu quero mostrar para você, ele não é uma constante que não se altera, mas ele é algo que varia de acordo com as forças e as pressões que são feitas no ambiente. O pastor Wayne Cordeiro, ele vai dizer que o equilíbrio na vida, e aí só um parênteses para que você pense um pouco nisso, ele não está em ficar parado num lugar só, tentando equilibrar as coisas, mas ele está em entender onde é que o peso está sendo colocado na sua vida. E às vezes, eu vou mexer com o Rogério de novo, ele além de advogado é contador, e essa semana o peso foi colocado no trabalho. Todo mundo se lembrou que tinha que entregar o imposto de renda. E o Rogério deve ter ficado umas 2, 3 noites sem dormir direito. Porque se ele não fizesse isso agora, ele perderia a oportunidade de ganhar um bom dinheiro que não vai ter, ou uma oportunidade que ele não teria daqui a um mês, porque acabou o prazo. Certo? Agora, pode ser que na semana que vem, e isso nós não queremos que aconteça, mas uma das pequenas fique doente. E onde estará o equilíbrio do Rogério agora? Ele, inclusive, vai aproveitar que ele já trabalhou demais nessa semana para ajudar a Letícia a cuidar, depois você me paga o cheque, a cuidar das meninas. Porque o peso foi para o outro lado. Mas vamos supor que, de repente, está tudo equilibrado e ele quer saber de uma coisa? Agora eu consigo fazer mais alguma coisa, vou me dividir em mais um e eu vou colocar mais uma variável na minha vida. E aí ele vai ter que aprender a equilibrar as coisas de uma outra maneira, porque o peso vai começar a se dividir dessa maneira. O que é o equilíbrio? O que é a capacidade de se equilibrar? É a capacidade de entender os movimentos circunstanciais, então se posicionar de maneira correta. É por isso, e aqui eu quero entrar no texto, que quando Paulo usa esse tom com Timóteo, a gente muitas vezes se assusta e muitas vezes a gente não entende o porquê que Paulo está mandando as mulheres ficarem quietas. Mas a gente vai chegar lá, e eu quero que você fique com muita calma, porque a gente precisa passar, antes de passar para o versículo 9, pelo versículo número 8. Qual que é o contexto do texto?
Paulo está falando sobre o culto. Ele está falando sobre o culto que é prestado pelos irmãos. Com as mulheres, ele vai falar das mulheres ouvindo e aprendendo o ensino oficial público, da reunião pública da igreja. Com os homens, ele está falando desde o começo a respeito das orações e súplicas que os homens fazem no culto a Deus. Então, Paulo está falando do ambiente de culto. E nesse ambiente, ele começa falando a respeito dos homens. Ele vai gastar pouco com os homens. Um versículo apenas. Mas esse versículo ele é muito importante. E é importante que a gente perceba o seguinte: quando ele vai falar do equilíbrio no culto, ele vai começar pelos homens. E não é sem propósito. Deixa eu já aplicar isso a você, meu irmão, porque hoje nós vamos falar primeiro com os meninos, depois com as meninas, tá bom? Meu irmão, deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. Antes de entrar nos pormenores, entenda uma coisa. O equilíbrio na vida da igreja, e aí eu estou expandindo a aplicação do apóstolo Paulo, ele começa por nós. O que Paulo vai fazer a partir de agora é chamar os homens a uma vida de piedade. Não apenas no lugar do culto, mas ele diz em todos os lugares. Com características que são próprias e marcantes para o homem. O que ele fala para os homens fazerem, ele não fala para as mulheres fazerem. É claro que existe uma circunstância que roda ou que cerca todo esse texto, mas é importante que a gente entenda que o equilíbrio da vida cristã como uma comunidade, como uma igreja, começa em nós, homens. Até porque, se nós formos olhar para todo o Novo Testamento, somos nós homens que somos ordenados presbíteros e diáconos. Somos nós homens que Deus chamou para serem líderes da igreja. Mas não apenas isso, somos também nós homens que Deus chamou para serem os sacerdotes do lar. Não existe, meus irmãos, uma igreja saudável sem homens saudáveis. Sem homens piedosos, sem homens que buscam a Deus verdadeiramente em todos os lugares. Se nós tirarmos da equação ou da balança os homens piedosos, o que vai acontecer com a nossa balança? Ela vai tombar para um lado só. Então eu preciso fazer você notar que por mais que Paulo vá gastar mais do que a metade, melhor dizendo, a maioria dos versículos, 6 versículos com as mulheres em si, ele não começa por elas. Ele começa falando dos homens. E o que ele fala dos homens? Vamos rapidamente ao que ele fala dos homens. Ele diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. O que ele está ensinando com isso? O culto que os homens prestam a Deus não é um culto que é limitado ao lugar da reunião. A vida de piedade dos homens não é uma vida limitada ao templo. A vida de intimidade com Deus não é uma vida que se constrói apenas aos domingos. Eu quero que todos os homens orem em todos os lugares. Significa, meu irmão, que eu e você temos a responsabilidade sacerdotal, não apenas sobre a nossa casa, mas também dentro da nossa igreja. Ou seja, quem é que tem que ensinar os nossos filhos a orar? Quem é que tem que ensinar e orar pelos nossos filhos? Quem é que tem que orar não apenas pelo, mas com os nossos filhos? Quem é que tem que ser visto orando por aqueles que passam por nós? Não são as nossas esposas, somos nós. E isso nos pega, sabe por quê? Fazendo agora uma análise de como nós temos sido ensinados a ser, nós somos ensinados a ser práticos, não é? O problema vem, a gente quer fazer o quê? Resolver. Orar para quê? Deixa que minha esposa ora por mim. Deixa que tem mulher piedosa de oração lá na igreja está orando. A gente quer matar a bola no peito e já emplacar um gol. Não é assim que a gente faz? Não é essa a nossa natureza? Por que vocês acham que Paulo está chamando os homens a uma vida de oração? Porque naturalmente os homens querem resolver problemas e não orar. Naturalmente, os homens querem trazer para si as responsabilidades como provedores. Muitas vezes a gente fala isso com uma boca cheia, né? E dizer, deixa que eu resolvo. Dificilmente os homens querem dizer, Senhor, eu não consigo resolver.
socorro. Senhor, eu até sei o que fazer, mas se o Senhor não for à frente, se o Senhor não conduzir, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não abrir portas, tudo o que eu sei fazer não vai prestar, não vai funcionar. É importante, meus irmãos, que nós entendamos que de um lado da balança estamos nós, sendo chamados a orar em todos os lugares. E aí pensa que eu pesei 3 quilos na balança do meu tio, com um monte de peso de 100 gramas. E cada vez que a gente vê um homem que resolve as coisas sem orar, é como se Deus estivesse tirando um peso da balança. Ou como se a gente mesmo estivesse tirando um peso da balança e desequilibrando o ecossistema que a igreja é. Que os homens orem em todos os lugares. Agora, de que maneira os homens devem orar? É uma segunda coisa muito importante. Levantando mãos santas. Levantando mãos santas. Perceba que Paulo leva a oração para um nível da nossa vida com Deus que vai além da superficialidade. Não é apenas a oração protocolar, não é apenas a oração do ritual, não é apenas a oração que nós fazemos antes de almoçar ou com os filhos antes de dormir. É a oração que é feita por pessoas que amam a Deus, que conhecem a Deus e desejam ser transformadas por Deus todo dia. Mãos que são levantadas santas. Mãos que não se conformam com seus próprios pecados. Mãos que quando levantam a Deus, levantam para pedir socorro e ajuda, porque declaram dependência de Deus. E aí, de novo, meu irmão, preciso te alfinetar, porque na nossa sociedade, a gente não foi ensinado a pedir ajuda e reconhecer as nossas falhas. A gente foi ensinado a declarar a nossa autossuficiência. E a prova disso é que a gente se incomoda muito quando ou a gente fica desempregado, ou a gente não consegue suprir as necessidades dos nossos, porque a gente quer depender só da gente. E as mãos santas não são aquelas mãos que não se sujam com o pecado, porque a gente já entendeu, espero que você já tenha entendido que isso é impossível de se acontecer nessa terra. Nós estamos caminhando há 5 anos falando sobre isso. Mas são aquelas mãos que não se conformam com essa sujeira e voltam-se para Deus dizendo: Senhor, eu não quero viver nessa imundície do pecado. Senhor, eu não quero depender de mim mesmo. Senhor, eu não quero construir uma vida onde eu sou o protagonista, o provedor, o sustentador, o pilar de sustentação da minha casa. Eu não quero. Essas são as mãos que se levantam santas, rendendo-se a Deus. Dizendo: Senhor, se há alguém santo aqui, é o Senhor. Eu preciso te perguntar, você ora assim? Porque primeiro é orar em todos os lugares, depois é levantar mãos santas. Para depois, o texto ainda diz, levantar mãos sem ira e sem animosidade. O que é isso? Aí a gente precisa falar da gente de novo, né? Porque como a gente gosta de resolver muitas coisas, a gente é orgulhoso, a gente é tentado nessas duas palavrinhas de uma maneira diferente das nossas esposas, das nossas irmãs. A ira é um pecado que nos assedia constantemente, não é? Poxa, não fez do jeito que eu queria. Poxa, ele está me ofendendo até não poder mais. A animosidade, você está me contrariando, né, Rogério? De novo você. Peguei você para Cristo hoje. Mas o Dudu agora não gostou do que eu falei, está olhando torto para mim. E agora eu vou orar para Deus castigar. Perceba que o que Paulo está ensinando Timóteo é conduzir os homens da igreja de Éfeso a uma vida de piedade. Mas uma piedade que seja profunda e que mexa nos alicerces do que é ser homem, do que é sustentar a família em oração diante de Deus. Paulo não está convidando os homens ao trabalho, Paulo não está convidando os homens a um mutirão na igreja, Paulo está convidando os homens a uma vida de oração. E eu não sei como anda a sua vida de oração, meu irmão, mas eu preciso te dizer que se sua vida de oração não anda em dia, é possível que a balança esteja desequilibrada aqui na igreja. Porque uma igreja saudável é feita por homens que oram o tempo todo, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade.
Nós não precisamos de homens que fazem. Nós não precisamos de homens que sejam. Nós não precisamos de homens que garantam o serviço. Nós precisamos de homens que oram. Era melhor ter começado com as mulheres, né? Paulo é curto e grosso. Ele sabe que a gente aguenta a pancada. E é por isso que ele não mede palavras, ele vai direto no assunto. Deixa eu dizer, no mesmo tom de Paulo, mas com muito carinho a você. Meu irmão, às vezes a gente tem o triste hábito de transferir a responsabilidade. Mas, biblicamente falando, se a nossa família não vai bem, se a gente tem enfrentado crises, não é uma questão de culpa, mas é uma questão de responsabilidade. Sabe de quem é? É nosso. Se de alguma maneira existem questões dentro de casa que precisam ser resolvidas e não estão sendo, por mais que você não saiba o que fazer, por mais que você nunca tenha enfrentado nada disso, a responsabilidade de orar por isso e de buscar a Deus por essa causa não é da sua esposa, não espere que ela comece. Ela não é dos seus filhos, também não espere que eles comecem. Ela é sua e ela é minha, porque Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados para ser sacerdote do lar. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer isso relacionado à nossa vida na igreja também. Que tipo de exemplo nós, homens adultos e maduros, temos dado, não apenas para os da nossa casa, mas também para as crianças que crescem aqui? Que tipo de exemplo, meus irmãos, nós como homens temos dado para os jovens, para os adolescentes, para as mulheres? Nós temos sido vistos como homens de oração? Ou as nossas orações, elas continuam como protocolares, superficiais e envolvidas pelo nosso pecado? Eu preciso que você pense nisso. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Minhas irmãs queridas, o texto é um pouco mais duro com vocês, né? O problema desse texto é o contexto dele. Mas a gente vai tirar o contexto, a gente vai entender o que ele quer dizer, e depois a gente vai entender princípios importantes para nós hoje, a partir dele. Antes de tudo, a primeira coisa que você precisa entender é o contexto da igreja de Éfeso. As crianças conseguem entender isso bem. Se vocês abrirem o boletim de vocês, dentro deles tem uma imagem da deusa Diana, que também é chamada de Artemis ou de Ártemis. Ela era uma deusa toda paramentada, era uma deusa cheia de joias aqui, joias para tudo quanto é lado. E mais do que isso, ela era uma deusa da caça. Uma mulher guerreira. Sabe aquela expressão, uma Amazonas? Já viu essa? Uma Amazonas? Aí é da época do seu Luiz, talvez, a Xena. Lembra? Aquela, porque não é da minha... Eu não lembro de ter assistido isso não, seu Luiz. Tinha outras, né? Outras Amazonas, guerreiras, que passavam lá na televisão. E a gente assistia. Ela era uma dessas. Figurava como uma dessas. Uma mulher empoderada. E a igreja, ou melhor dizendo, a cidade de Éfeso era a cidade que tinha o maior templo da deusa Diana. Então perceba, as mulheres da cidade de Éfeso eram influenciadas por essa visão do que é ser mulher. O que é ser mulher? É ser uma mulher empoderada, cheia de voz, que pode falar e instruir em qualquer lugar. É ser uma mulher toda adornada. E aí, se você se lembrar da Xena, você vai lembrar que ela não usava muita roupa, não é mesmo? Vulgar até mesmo. Mas tomada, então, a cidade de Éfeso por essa cultura, de uma visão distorcida do que é o feminino criado por Deus. Dá para ficar um pouco melhor o contexto aqui? E aí, entenda mais uma coisa importante. Quando Paulo está falando a Timóteo, ele está falando para um contexto de uma igreja específica, porque percebam, essas mulheres da cidade de Éfeso, elas se convertiam, mas a cabeça delas não mudava da noite para o dia, elas precisavam ser santificadas com um processo que acontecia e só terminaria no dia em que Jesus nos buscasse, ou buscasse cada uma delas. Então elas estariam ali, sofrendo dores de parto para ser gerado nelas o caráter de Cristo, ok?
acrescente a isso uma pitada de falsos mestres que viviam insistindo para que essas mesmas mulheres tivessem vidas que não glorificassem a Deus. Quer um exemplo disso? Você está com a Bíblia aberta? Vai lá para 1 Timóteo, capítulo 5, versos de 11 a 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Ele diz assim: mas não inclua na lista viúvas mais novas. Ele está falando das viúvas que devem ser assistidas na igreja. Olha só por quê. Porque quando os seus desejos fazem com que elas se afastem de Cristo, elas querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Então perceba, existe o problema da cultura da cidade, a deusa Diana moldando esse imaginário do que é ser mulher. Existe um problema dentro da igreja, mulheres que estão andando por aí, fazendo fofoquinha, criando intriga, vivendo uma vida que não glorifica a Deus, mesmo estando dentro da igreja. E é a partir deste cenário que Paulo vai se dirigir a Timóteo. Ele não está falando apenas de mulheres que estão na igreja com uma vida piedosa e gostariam simplesmente de participar e levantar as mãos e perguntar. Ele está falando de mulheres que estão tumultuando o culto, tumultuando a vida da igreja, tumultuando o caminhar com Cristo, ao mesmo tempo em que têm ideias distorcidas a respeito do que é ser uma mulher à luz da palavra de Deus. Então, para essas mulheres, Paulo se dirige e diz: olha, é importante, importantíssimo, que algumas coisas sejam observadas. Vamos ler o texto agora? Primeiro, versos 9 e 10. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Olha ou imagina o busto da deusa Diana, toda cheia de adornos, toda bonita e enfeitada, e olha as mulheres parecendo com ela. Lembra do Salmo 115? Tornem-se semelhante aos ídolos, todos quanto fazem, e diante deles se prostram. E aí essas mulheres estão entrando para dentro do templo, e elas estão vindo do jeito que elas iam à deusa Diana. E isso não está certo. Porque elas estão trazendo uma cultura estranha à palavra de Deus para o culto a Deus. E aqui, meus irmãos, nós não estamos falando só de vestimenta. Nós estamos falando de feminismo. Nós estamos falando de machismo. Nós estamos falando de culturas estranhas à palavra de Deus que são trazidas para dentro do culto e que são forçosamente enfiadas goela abaixo da igreja, como se fossem bíblicas ou como se fossem necessárias porque a Bíblia está ultrapassada, e não está. Perceba, o que Paulo está combatendo não é apenas o adorno, ele está combatendo a ideia de trazer ideologias, maneiras de cultuar uma deusa estranha ao povo de Deus, para dentro da igreja e passar a cultuar a Deus da mesma maneira. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos compactuar com o feminismo, da mesma maneira que nós não podemos compactuar com o machismo, da mesma maneira que nós não podemos trazer para dentro do culto, minhas irmãs, ideias inovadoras, revolucionárias, que contrariem a palavra do Senhor. É claro que nós também estamos falando de vestimenta. É claro que nós também estamos falando da maneira como vocês, minhas irmãs, se portam diante de Deus. E se a gente pudesse falar disso de uma maneira positiva, o que eu diria a vocês é: sabe o que deixa vocês ainda mais bonitas? Sabe o que deixa vocês ainda mais graciosas? Sabe o que embeleza essa igreja?
não é a roupa que você se vestiu com a qual você se vestiu para estar aqui no culto, mas é a sua decência, a sua modéstia, o seu bom senso, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você equilibra o relacionamento com seu marido e a partir dele com os irmãos da igreja. A maneira como você se porta entre uns e outros, porque eu não sei se vocês já sabem, meus irmãos, mas se nós somos mais práticos, as nossas mulheres, além de serem mais sensíveis, elas têm essa sensibilidade como um ponto positivo, elas também conseguem entender melhor o ambiente. Se eu puder dizer de outra maneira, elas têm mais bom senso que a gente, naturalmente. Mas quando elas não usam esse bom senso, então a balança está desequilibrada. Outra coisa importante da gente pensar é o seguinte: a gente entra em crise quando a gente tem que apertar a vida financeira e comer só ovo durante a semana. A gente homem. Porque se a gente tiver uma esposa modesta, ela vai fazer omelete na segunda, ovo frito na terça, ovo cozido na quarta, ovo mochido na quinta, e vai inventar um jeito, ovo pochê na sexta. E vai inventar um jeito dos nossos filhos não perceberem que é só ovo que a gente está comendo. Mas quando uma mulher deixa de lado a modéstia, o desequilíbrio está instaurado na igreja, dentro de casa, na sociedade. Quando uma mulher acha mais valioso a maneira como ela se veste do que ser vestida do próprio Cristo, então o desequilíbrio está instaurado dentro da igreja. Quando uma mulher olha para outra e está preocupada de novo com a roupa da irmã, sem se preocupar com Cristo dentro dela, o desequilíbrio está instaurado dentro da igreja. Porque de alguma maneira essa ideia consumista, materialista, feminista ou machista está sendo trazida para dentro da igreja. Então, irmãs, com muito carinho, nós somos as pessoas que deveriam orar por todos. Mas vocês deveriam ser as pessoas que zelam por preservar esse bom ambiente dentro da igreja, com modéstia, bom senso e piedade. O seu Eurico, eu vou tomar a liberdade de dizer, ele vive dizendo para todo mundo, e por isso eu vou tomar a liberdade de dizer que a Dona Cleusa é a melhor parte dele. Mas ele também diz que se não fosse a Dona Cleusa, talvez ele tivesse feito algumas besteiras na vida. E ele diz isso dizendo, eu aprendi a ouvir minha esposa. Meus irmãos, talvez nós que somos aqueles que devem orar, devêssemos orar por esposas que nos fazem ter prazer em ouvi-las. Minhas irmãs, vocês têm que ter palavras agradáveis para os maridos de vocês, para os líderes de vocês, para os homens dessa igreja. E não apenas palavras sem modéstia, sem bom senso, sem piedade. Quando isso é extraído do convívio da igreja, a balança desequilibra. Mas aí a gente termina. Porque lembra que Paulo fala das mulheres que estão lá sem tempo, ou pegar com muito tempo, sem trabalho, ociosas, e elas começam a fazer fofoca. E começam a caminhar e não sei o quê. E aí ele manda as mulheres dentro da igreja, enquanto estão aprendendo, ficarem quietas. Porque o contexto lá é o seguinte, eu imagino que alguma coisa do tipo esteja acontecendo. As mulheres estão sendo ensinadas por falsos mestres, e enquanto o próprio Timóteo está ensinando a igreja, elas estão lá fazendo barulho, questionando, baixando a cabeça... Isso aí tá errado. E perceba que assim, hoje a gente tem um microfone. Se você fizer isso, de repente ninguém vai perceber. Mas se eu tiro o microfone e alguém quer falar ao mesmo tempo que eu, as coisas podem parecer um pouco menos educadas. E é disso que nós estamos falando. Uma coisa para ajudar vocês, minhas irmãs, é que a palavra aqui traduzida por silêncio, no capítulo 2, versículo 2, é traduzida por para que vivamos vida mansa e tranquila. É a mesmíssima palavra. A pergunta talvez seja, por que traduziu um tranquilo e outro silêncio?
se traduziu tranquilo primeiro, então o ideal seria que a gente também traduzisse tranquilo o segundo, e aí a gente lesse o versículo da seguinte maneira: do mesmo modo, quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. Estou lendo o capítulo 3. Volto aqui. Versículo 11. A mulher aprenda tranquilamente, com toda a submissão. Homens que não oram geram mulheres insubmissas. Você entendeu? Vou repetir. Homens que não oram geram mulheres barulhentas e insubmissas. Homens que não exercem o papel de sacerdote do lar trazem muitas vezes amargura para o coração de suas mulheres, ociosidade no seu tempo, deixam elas livres demais para que elas façam coisas demais que levem-nas à insubmissão e ao barulho excessivo na igreja. Ninguém está ensinando que as mulheres não podem questionar, e elas podem. Que quando o homem está errado, ela precisa chamar o homem, principalmente o seu marido, e dizer: olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas isso também é submissão. Agora, quando uma mulher, como no caso de Éfeso, se levanta na igreja para questionar a autoridade de Timóteo por causa de um ensino do falso mestre, essa mulher não é apenas uma mulher barulhenta, mas ela também é uma mulher insubmissa. E aqui, minhas irmãs queridas, nós precisamos aprender que vocês têm o poder de construir muitas coisas com as palavras de vocês, se elas estiverem tomadas de decência e bom senso. Mas vocês também têm o poder de destruir muito, se as palavras de vocês estiverem carregadas de barulho e insubmissão. Se os homens precisam aprender a orar, não de uma maneira absoluta, mas as mulheres precisam aprender a se calar. E não é se calar no sentido de ficar quieta durante o culto, porque não é disso que nós estamos falando. Mas é de se calar entendendo a hora certa de falar, a coisa certa a se falar, do jeito certo de se falar. Porque quando, de alguma maneira, essa insubmissão transborda no nosso coração, a balança da igreja desequilibra. Paulo vai dar argumentos teológicos para isso. No verso 11, ele fala do silêncio quanto ao ensino, ou aprendizagem, melhor dizendo. E depois, no verso 12, ele vai dizer que não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, que ela esteja, porém, em silêncio. E aqui é importante a gente dizer uma coisa: Paulo não está proibindo a mulher de falar na igreja. Paulo não está proibindo a mulher de vir aqui à frente e dar uma palavra. Não é nada disso que ele está fazendo. Ele só está dizendo assim, olha, o ensino que é de responsabilidade exclusiva do presbítero, que é de responsabilidade exclusiva do pastor, este ensino que remete à autoridade apostólica, ele pertence ao homem, não à mulher. Mas não quer dizer que a mulher não deva e não possa falar ou ensinar. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículos 5 e 6, Paulo fala a respeito da mulher que ora e profetiza na igreja. Você lembra desse texto? Ele fala que essas mulheres precisam usar véu, que é outra questão contextual. E aí, quando ele fala disso, ele não fala assim, elas não têm que mais profetizar. Não, para a igreja de Corinto ele fala, quando elas profetizarem, manda pôr o véu. E se não tiver véu, raspa a cabeça. Não é isso? Então, o que Paulo está dizendo não é que a mulher não pode falar, mas que existe um ensino específico, que é o ensino que vem da autoridade apostólica, que é o ensino que nós entendemos biblicamente que pertence à liderança da igreja, que é exercido apenas pela liderança da igreja. Que a mulher não deve questionar essa autoridade, nem deve se sobrepor a ela. Mas isso não significa que ela não deve ensinar. Agora, quais são as razões teológicas para que isso aconteça? Paulo dá duas. E aqui eu já quero caminhar para te ensinar algumas coisas muito importantes a respeito do texto. Como é que a gente conquista o equilíbrio? Porque perceba, antes da gente responder essa pergunta e encerrar o sermão. Aqui a gente tem um problema. Homens
que não são piedosos. Resolvem o problema, têm boas ideias, sabem tocar administrativamente uma igreja, sabem conduzir um ministério, mas não são vistos orando o tempo todo com mãos santas, sem ira, irrepreensíveis. São muito bons executores de tarefas, pouco piedosos. Esse é um problema. Por outro lado, mulheres vaidosas demais, preocupadas com a cultura e não com a palavra, ociosas, insubmissas, barulhentas, que não reconhecem a autoridade da palavra de Deus e, a partir dela, o que ela estabelece na igreja. E aí, um parêntese, só para que você entenda, o que Paulo está construindo aqui é uma revolução para a época dele, porque eu não sei se você sabe, mas no judaísmo, a mulher não é permitida aprender. Ela precisa estar num ambiente à parte, enquanto os homens aprendem dentro da sinagoga. Na cultura grega, ainda que lá naquela cidade, entre aqueles que prestavam culto a Diana, que não tem nada a ver com a filosofia grega, mas com a mitologia grega, as mulheres eram muito fortes. Na cultura da filosofia grega, alguns diziam que as mulheres não eram ensináveis porque as mulheres não tinham alma. Paulo está revolucionando esse mundo. Paulo está dizendo, olha, as mulheres devem aprender, elas precisam entender a importância desse ensino. Elas também podem ensinar, mas da maneira correta, não com barulho, não de maneira indecente. É isso que ele está construindo. Mas quando uma mulher se levanta, insubmissa, fazendo barulho, a balança do equilíbrio, o equilíbrio da balança, melhor dizendo, está prejudicado. Como é que a gente resolve isso? Versos de número 13, 14 e 15. Entendendo os planos de Deus para o homem e para a mulher. Verso 13 diz assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E aí, com isso, Paulo está dizendo, não é uma questão de autoridade, mas é uma questão de primazia. Paulo é um judeu que se converteu ao cristianismo. Paulo foi ensinado desde o começo a maneira como Deus havia criado todas as coisas. E ele usa a maneira como Deus criou todas as coisas como um argumento para que o homem seja aquele que lidera a igreja em oração, enquanto a mulher é aquela que se submete ao homem respeitosamente. O que ele está dizendo? Bom, a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Ela é a auxiliadora idônea, a companheira que lhe seja igual. Mas antes que a mulher houvesse, havia o homem. Um exemplo. Quando Deus ordenou que não se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a quem ele ordenou? A Adão ou a Eva? A Adão. Quando Deus desceu para ter com Adão e Eva e tratar com eles depois deles haverem pecado, a quem Deus chamou? Adão ou a Eva? Adão. Não é uma questão de autoridade, no sentido de definirmos quem manda, até porque a Bíblia não diz que o homem manda na mulher. Mas é uma questão de primazia, no sentido de definirmos a maneira pela qual nós fomos criados por Deus. E Deus criou os homens antes de criar as mulheres. É isso que Paulo está dizendo. Deus trata com os homens e a partir dele com as mulheres. É disso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, quando ele vai falar do casamento. Submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. Mas depois que a mulher se submeta ao seu marido e que o homem ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja, ou Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. É essa maneira como Paulo enxerga o mundo, a maneira como Deus a criou. E aí, meu irmão, minha irmã, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Porque eu também sei que para nós homens nesse mundo é muito difícil ser o sacerdote do lar, o cabeça da casa. É mais fácil, às vezes, a gente fazer vista grossa, fingir que manda e deixar as mulheres tomarem a frente, nos omitindo em muitas coisas. Vendo as nossas mulheres, muitas vezes, enfiar os pés pelas mãos em muitas coisas, mas ficarmos quietos, porque senão elas vão brigar com a gente. Como é que a gente restaura o equilíbrio? Lembrando que Deus nos fez assim.
Nós fomos criados em harmonia antes das mulheres. E as mulheres foram criadas depois de nós. E naquela época, enquanto o pecado ainda não havia, homem e mulher, Adão e Eva viviam harmoniosamente bem. Maravilhosamente bem. Não havia intriga, não havia falha, não havia opressão, não havia nada. O pecado trouxe tudo isso. Mas o pecado não foi capaz de desvirtuar a ordem que Deus deu ao homem e à mulher ao criá-los. Primeiro o homem, depois a mulher. Então, o primeiro argumento de Paulo que nos leva ao equilíbrio é: por que tem que ser assim, Paulo? Por que as mulheres não podem mesmo tomar a frente e nos ensinar? Por que elas não podem fazer esse barulho? Por que elas não podem conduzir a igreja em oração? Por que tem que ser os homens que devem dar o exemplo? Por que eles têm que ser piedosos? Porque Deus fez assim. E aí, assim, ele é curto e grosso de novo, não tem conversa. Foi a maneira como Deus nos criou. Ah, mas eu queria que fosse diferente. O problema é seu. Ah, mas eu gosto tanto desse empoderamento feminino. De novo, Deus não criou o mundo empoderando as mulheres. Deus criou o mundo formando o homem, soprando nele o fôlego de vida, fazendo-o dormir e arrancando da sua costela, do seu corpo uma costela e fazendo da costela a mulher. Primeiro vem o homem. Esse é o argumento de Paulo. E eu vou repetir. Quando nós, homens, nos omitimos diante da nossa tarefa, nós estamos criando mulheres insubmissas e barulhentas, desrespeitosas, prejudicando a harmonia do corpo de Cristo. Continuo. Quando nós mulheres, ou melhor, vocês mulheres, né? Ufa. Alguém já disse que pastor não tem gênero, mas pastor tem, sou homem, né? Quando vocês mulheres, melhor dizendo, não se submetem, vocês estão criando homens frouxos. Quando vocês passam por cima da autoridade do marido de vocês, vocês estão criando homens frouxos. Que não vão ter as atitudes que vocês esperam que eles tenham, porque vocês os atropelam e fazem na frente aquilo que eles deveriam fazer. Você entendeu o problema disso? É um ciclo vicioso. E aqui, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Ninguém está falando de diferença salarial ou igualdade salarial, porque isso é um direito das mulheres. Ninguém está falando das questões de violência doméstica, porque isso é um absurdo. Um homem que é o chefe do lar, ou deveria ser o chefe do lar, levantar a voz contra a mulher. É um absurdo. E se você pensa nisso, ou pratica isso, meu irmão, pelo amor de Deus, põe a mão na sua consciência e toma vergonha na sua cara. Tá bom? Porque você foi chamado para orar pela sua esposa, não para levantar a voz para ela. Ok? Ninguém está falando aqui das relações sociais que são estabelecidas dentro do bom senso. Nós estamos falando de uma relação orgânica, familiar e abençoadora que acontece a partir da nossa casa, aqui também na igreja. Então, repito, minhas irmãs, quando vocês escolhem não se submeter aos seus maridos, vocês estão criando homens frouxos. Do mesmo jeito que quando a gente escolhe não orar e não interceder pela nossa família, nós estamos criando mulheres barulhentas e insubmissas. Como é que a gente encontra o equilíbrio? Entendendo, em primeiro lugar, que Deus nos fez dessa maneira. Em segundo lugar, entendendo a origem do problema. E aqui, na origem do problema, eu não quero dizer que a culpa é da mulher, nem Paulo quer dizer isso, mas ele quer mostrar onde o problema começou. Versos 14 e 15, ou melhor, 14 diz: e Adão foi iludido, mas a mulher, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui, o que está sendo dito não é que Adão não foi iludido e que ele não tem responsabilidades, até porque quando Deus vai tratar, ele trata com quem? Com Adão. Mas a quem a serpente tentou? A mulher. Quem tentou o homem? A serpente? A mulher. Você entendeu? Você entendeu o problema de tudo isso? Você entendeu por que é que você, minha irmã querida, precisa respeitar os limites da submissão estabelecidos pelo Criador desde antes da fundação do mundo? Porque foi aqui, quando a mulher ultrapassou
os limites impostos por Deus, que a coisa começou a desandar. A responsabilidade não é da mulher, tá bom? Adão é que sabia da informação. Eva não havia comido da maneira, ou deliberadamente. Ela inclusive, era inocente. Adão devia ter falado para ela. E aqui são conjecturas, tá? Eu não tenho acesso à realidade de Adão e Eva. Mas perceba, o que Paulo está mostrando é que toda vez que o equilíbrio é corrompido, o pecado é repetido. É disso que ele está falando. O pecado original é repetido todas as vezes que o equilíbrio é corrompido. Todas as vezes que um homem deixa de orar pela sua mulher e exercer o papel de sacerdote do lar. O equilíbrio é corrompido ou ele é prejudicado. Todas as vezes que uma mulher passa por cima do homem e não se submete a ele de maneira harmoniosa, o equilíbrio é prejudicado e as coisas saem dos eixos. E é por isso que nós precisamos voltar para os eixos do equilíbrio. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a igreja e com o momento que a gente está vivendo? Eu já tratei disso alguns dias atrás, alguns domingos atrás, quando eu falei da crise que a IPB vive, de maneira geral. Por exemplo, relacionando a UPH à SAF. Não falei disso? Falei do número de mulheres que nós temos reunidas com muita facilidade. A última reunião inspirativa da SAF aqui na nossa igreja tinha 100 e quantas mulheres? 102 mulheres. Eu lembro da última reunião da federação da UPH na nossa igreja. Não tinha 50 homens. Não tinha 50 homens. Tem alguma coisa errada nisso aqui? Tem alguma coisa muito errada nisso aqui. No dia a dia da igreja, na vida comum, é muito mais fácil a gente ver a mulher sem o marido numa atividade da igreja do que o marido sem a mulher. E aqui eu não estou dando indireto para ninguém, mas eu quero que a gente ponha a mão na consciência e pense um pouco nisso. Será que a gente não está causando algum prejuízo para o equilíbrio da igreja, meus irmãos, à medida em que a gente está se omitindo da vida de oração, da vida piedosa, da vida da igreja, essa vida comum e poderosa e preciosa? Será que a gente que divide está lá incentivando as nossas esposas a frequentarem os trabalhos e estamos dando graças a Deus quando ela fala que hoje a gente não vai na quinta-feira porque ela teve muita coisa para fazer e teve que deixar a louça para trás? Será que a gente não está em pecado? Será que a igreja não está sendo prejudicada por isso? Será que quando a gente, agora eu vou além, vê a nossa esposa de alguma maneira prejudicando o bom andamento da igreja, falando um pouco mais do que devia de falar, ao invés de se juntar a ela, a gente não devia de repente frear esse mal? Porque o que eu quero dizer a vocês é que esse texto não fala sobre o lugar da mulher no culto como um todo, mas ele fala de uma igreja doente, onde os homens se omitiram e as mulheres se tornaram insubmissas. E não tem como a gente ter uma igreja forte sem termos homens piedosos que ocupam o seu lugar. Agora, continuo. Minhas irmãs queridas. Eita. Será que a nossa igreja não seria uma igreja ainda mais harmoniosa e mais santa se ao invés de questionar a omissão dos homens, vocês orassem por eles? Vocês intercedessem por eles e os confrontassem na sua intimidade, dizendo: ô marido querido, o que está acontecendo com você? Porque toda vez que eu falo para você que eu não vou no culto, você faz festa. O que está acontecendo com você? Porque toda vez que eu falo que não vai dar para ir na igreja hoje, você agradece a Deus. Eu queria um homem que fosse mais santo. Isso é submissão, meus irmãos. É importante a gente entender isso. Que a submissão não é subserviência. Submissão é a coragem de confrontar os esposos e não apenas os esposos, mas os líderes que Deus deu a vocês nessa igreja, e dizer: olha, eu não casei com um homem frouxo, ou pelo menos não quero um homem frouxo para ficar casado com ele.
Eu quero um homem piedoso. Porque foi isso que eu pedi a Deus. E se não foi isso que eu pedi a Deus quando a gente casou, porque eu ainda não conhecia o Senhor, é isso que eu estou pedindo para Ele agora. Então vamos ter uma conversa franca aqui. Isso é muito melhor do que bater o pé e dizer: você quer saber de um negócio? Então vou fazer do meu jeito. Minhas irmãs queridas, é muito importante vocês entenderem que esse texto não é sobre tirar de vocês o poder que vocês têm, mas é sobre usar o poder que Deus deu a vocês para a edificação do corpo de Cristo, da família de vocês. É sobre vocês entenderem como Deus quer e deseja usá-las para que essa igreja tenha homens piedosos, para que os seus filhos tenham pai, e não pais, mas pai. Olha, quase que eu errei aqui, por isso que eu estou fazendo isso. Pai piedoso. Para que a sua mãe tenha um filho piedoso. Ou um genro piedoso. Você me entende, minha irmã? É para isso que Deus quer te usar. Então, se você entende isso, o que Deus está falando para você não é cale-se, é abra a sua boca. Fale ao seu marido, puxe a orelha dele. Ore por ele, interceda por ele, se submeta sim. Mas não calada, porque isso não é submissão, isso é subserviência. Abra a boca e fale. Aponte ao seu marido os pecados que ele tem cometido, ele precisa disso. Aponte a sua liderança, as falhas que ela tem, ela precisa disso. Mas aponte a liderança. Porque nós só vamos crescer como igreja quando nós tivermos homens piedosos do lado da balança. E mulheres submissas que entenderam o seu lugar, o seu papel e o seu valor do outro lado. Tá certo? Conversado? Entendido? Ufa. Esse foi um dos textos mais difíceis de se pregar em 10 anos de ministério. Mas eu espero que Deus tenha falado aos nossos corações. E eu espero que Deus edifique a nossa igreja através deles. Ou dele. Que Deus te edifique, meu irmão. E te chame a uma vida de oração. Que Deus te edifique, minha irmã. E te chame a uma vida de submissão. Que assim nós caminhamos. Com homens no devido lugar. E mulheres empurrando os homens. Isso vai ser poderoso demais. Não empurrando atrás, tá? Puxando de ladinho. Isso vai ser poderoso demais. Ter mulheres ensinando à medida em que os homens lideram. É poderoso demais. Ter mulheres intercedendo junto dos seus maridos é poderoso demais. Ter mulheres servindo enquanto os homens estão as guiando nesse serviço é poderoso demais. Perceba, não é sobre a mulher não poder fazer nada. É sobre ela fazer tudo que ela precisa fazer, tendo o homem como seu líder. Isso é poderoso demais. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nos abençoe nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Queremos, Deus, ser edificados pela sua palavra, portanto, que o teu Santo Espírito aplique em nossos corações. Nós te pedimos, Pai, para que nós sejamos quebrantados pelo seu poder, pela sua unção, pelo teu Espírito. E sendo quebrantados, Deus, como homens, nós sejamos levados a uma vida de piedade, de oração. O tempo todo, em todo lugar, com mãos santas, sem ira, sem discórdia e sem alimentarmos isso nos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, também as minhas irmãs, que elas sejam levadas a uma vida de submissão, a uma vida onde elas desejam a piedade dos seus maridos, onde elas clamam ao Senhor por isso e muitas vezes os exortam para que eles busquem essa piedade. Pai, levante irmãs corajosas nessa igreja. Levante irmãs, Deus, que poderosamente são usadas pelo Teu Espírito Santo para forjar em nós o caráter de Cristo. Pai, irmãs piedosas, irmãs cheias do Teu Espírito Santo, que se submetem à Sua palavra antes de tudo, e submetendo-se à Sua palavra, são capazes de, muitas vezes, edificar o lar com as suas orações e palavras piedosas. Oh, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Deus, e seja propício a nós, porque nós somos pecadores e temos falhado nisso, Deus.
Nós temos falhado e muito. Nossa vida, muitas vezes, familiar, a vida da igreja tem sido desequilibrada pelas nossas falhas. Portanto, Deus, promove esse equilíbrio entre nós. E ajude-nos, Pai, a experimentar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar esse refrão antes de encerrar o culto? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Avisos rápidos, mas necessários. Primeiro, dar boas-vindas a Ana Maria e ao presbítero Luciano, que estão nos visitando lá da Igreja Presbiteriana de Caieiras. Luciano, inclusive, é o presidente da Sinodal de UPHs, né? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a esposa também. E ao Alan, que também nos visita. Tá chegando lá na casa da Penha, né? Deus abençoe vocês, ou você. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? A gente quer ser bênção na sua vida. Deus abençoe. Irmãos, alguns avisos importantes antes da gente ir embora. E antes de ir embora, por favor, cumprimente os visitantes, tá bom? Dê um abraço carinhoso, demonstre o nosso carinho, o nosso amor por cada um deles. Alguns avisos importantes antes da gente ir. Primeiro deles, na sexta-feira, 7 horas, Poli? 7h30. 7h30, nós temos aqui na igreja uma reunião com todos aqueles que têm se voluntariado para trabalhar na Escola Bíblica de Férias. Se você ainda não procurou a Poliana para dar o seu nome, você pode procurar. Não é apenas para dar aula ou para brincar com as crianças, mas nós temos uma gama de outras atividades que você pode fazer para ajudar. É só procurar a Poliana no fim do culto e dar o seu nome para ela. Se não der tempo de fazer isso, na sexta-feira a gente te espera para essa reunião, ok? Segundo aviso importante, ainda essa semana as nossas irmãs e os irmãos que assim também têm tido esse desejo, vão continuar aqui durante todos os dias fazendo bonecos e bonecas para enviarmos para o Rio Grande do Sul. São bonecos costurados, com enchimento, uma belezinha de manhã, do Carmo até mostrou pra gente. Nossa irmã está liderando esse movimento e nós vamos nos preparar para enviar pelo menos 200 bonecos ao Rio Grande do Sul. Se você deseja participar disso de alguma maneira, mesmo não podendo estar aqui no horário comercial, só procurar do Carmo, que é a senhora que está lá no som, e você fala com ela, eu quero participar, eu quero ajudar, tem alguma coisa que eu posso fazer de casa, ela vai te orientar nesse sentido, tá bom? Último aviso e a gente encerra. No sábado que vem, dia 8, nós temos o nosso encontro de casais. Os nomes para ser dado para a Marina. Ela não está aqui hoje, mas você pode procurar ela no WhatsApp, ela também vai te procurar. O valor é R$60, nós vamos ter aqui uma palestra, uma palavra abençoada, não uma palestra, uma palavra de Deus, e depois nós vamos comer pizza. Nosso irmão Wagner, com a graça de Deus, vai nos ajudar nesse sentido. R$60 o valor por casal, e nós vamos ter pessoas para cuidar das crianças. Então é importante que vocês saibam de tudo isso e que vocês procurem a Marina durante a semana para se inscrever nisso. Pastor, não estamos casados ainda, nós podemos participar? Sim, vocês podem participar. Se vocês desejam, são noivos ou namorados, né? Sozinho não dá, né, Gui? A turma lá fazendo... Nem me ouviu, tá tudo bem. Os solteiros vão ficar para fora, né? Mas os namorados que quiserem podem participar. Tudo bem? Lembrando que dinheiro não é problema, é solução, e o seu Eurico faz o cheque, então tá tudo certo. Brincadeira à parte, se você quer vir, mas não tem condições de pagar, nos procure,
Sinalize, fala, eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho condições. Não tem problema, ninguém vai deixar de participar por causa disso. Ok? Deus abençoe vocês, nós continuamos orando pelos nossos irmãos enfermos e eu espero vocês à porta para cumprimentá-los.